Olá, eu sou Maurício Martins, sou acupunturista, massoterapeuta e terapeuta energético e você está no Transformação Plena, um programa de emagrecimento e rejuvenescimento saudável. É muito bom tê-lo aqui em nosso programa, saber que você aderiu a esse programa, saber que você quer seguir em frente nesse programa e perder o peso que necessita, que precisa e ganhar mais vitalidade, né? E rejuvenescer de maneira saudável. Esse é um programa holístico que vai te trabalhar de dentro para fora e de fora para dentro, com o auxílio aí de 6 profissionais dessa área. Minha parte é com as técnicas terapêuticas orientais, boa parte delas baseada na medicina chinesa, que é uma medicina milenar, que vem lá de 5, 7 mil anos atrás. É uma medicina que se utilizava no tempo das cavernas, na verdade, e que sobreviveu até hoje, que faz muito sucesso aqui no Ocidente hoje. Foi comprovado, né, pela nossa ciência que a eficácia dessa medicina, das técnicas dessa medicina. A medicina tradicional chinesa, ela traz em suas técnicas a acupuntura, a massagem, a fitoterapia, a dietoterapia e muitas outras, tá ok? E eu sou especialista em acupuntura e em massoterapia. E também conheço toda a parte, todo o resto das teorias da medicina chinesa. Segundo a medicina chinesa, nós somos um corpo não só físico, mas um corpo energético. Então todo desequilíbrio nasce de um desequilíbrio energético do nosso corpo, né? Que os chineses chamam de Qi. Qi, letra Q, letra I, Qi. O Qi, ele circula livremente pelo nosso corpo e eles mapearam os meridianos de energia em nosso corpo, né? Interna e externamente, e esses meridianos de energia que fazem a energia circular livremente, quando a energia está estagnada ou está em excesso em algum ponto do nosso corpo, isso denota um desequilíbrio ou uma síndrome energética, como é dito em medicina chinesa, ok? Na medicina chinesa, o acúmulo de gordura em nosso corpo vem do desequilíbrio de um determinado órgão, né? Todos os desequilíbrios na medicina chinesa vêm de um determinado órgão, né? A maioria deles vem de um órgão, de um determinado desequilíbrio de energia de um órgão. E o órgão responsável que está desequilibrado quando nós estamos acima do peso é o baço. Na medicina chinesa, eles acoplam baço e pâncreas. Então, sempre que se fala baço, se fala baço-pâncreas em medicina chinesa. Então, nós temos um desequilíbrio na energia desse órgão, quando falamos em ganho de peso. Por quê? Porque o baço, ele é responsável pela nossa digestão também. Ele é responsável pela transformação dos alimentos e distribuição da energia. Ou seja, quando nós ingerimos um alimento, ele vai para o estômago e é o baço que faz a transformação desse alimento e transforma-o em energia para distribuir para o corpo, né? Ele tem uma energia ascendente. E aí ele vai dar vivacidade aos músculos, né? E ele é o responsável também por manter a estrutura do nosso corpo, principalmente a estrutura muscular, né? E quando o baço está com a energia em baixa, quando há uma deficiência da energia do baço, quando ele não está trabalhando corretamente, energeticamente falando, nós acumulamos gordura. Por quê? Porque quando a gente ingere um alimento e o alimento desce e vai para o estômago, quando ele chega no estômago, ele vira uma espécie de uma sopa, ele fica líquido
né, e quente. E o baço vai transformar essa sopa em energia para o nosso corpo, né? Ele vai fazer a distribuição, vai transformar em energia. E quando o baço não está funcionando corretamente, essa sopa ela fica parada, ela não é distribuída como deveria. O que acontece? Há o acúmulo. E esse líquido parado em nosso organismo durante muito tempo, que na medicina chinesa se diz umidade, ele vira muco, que é uma coisa mais sólida que a umidade. Ele fica uma coisa mais viscosa. E aí ela se transforma em gordura e você começa a engordar. Os responsáveis pela baixa de energia do baço, pela deficiência de energia do baço são, primeiro, a alimentação e, segundo, a condição mental em que você se encontra. Porque a medicina chinesa ela engloba tudo. Tanto a condição mental, quanto a condição física, quanto o estado, tempo, o clima, né? Na verdade, a medicina chinesa ela entende o ser humano como um microcosmos. Então eles observavam o cosmos, observavam o universo e a natureza, e a partir daí conseguiam entender como funcionava nosso corpo. Então tudo que há na natureza e no cosmos existe dentro de nós também. Por isso que eles chegaram à conclusão que chegaram, ok? Então, o alimento desce e ele não é processado corretamente, o baço não dá conta dos alimentos. Por quê? Porque você passa a se alimentar de maneira errada e excessivamente. Ou seja, alimentos carregados em carboidratos, principalmente de farinha branca, açúcares, coisas muito açucaradas. Mas o açúcar, só para lembrar, o sabor doce, ele é o sabor do baço. Quando você faz uma alimentação correta e coloca a quantidade correta de doce para seu organismo, e não é doce açúcar processado, é doce, batata doce, alimentos de natureza doce, a cenoura e por aí vai, né? Na dietoterapia chinesa tem muito disso. Quando você coloca na quantidade certa, você até tonifica o baço, ok? Mas quando você exagera, principalmente no açúcar branco, você acaba danificando, você acaba deixando o baço em baixa energia, ok? Então, açúcares, os carboidratos, glúten, né, que hoje em dia é comum nos alimentos, excesso de glúten, alimentos muito gordurosos e leite, qualquer tipo de leite, laticínios e derivados, também não é bom para o baço, é nocivo para o baço. Outra coisa, a temperatura dos alimentos é muito importante para manter a estrutura e a energia do baço funcionando corretamente. A temperatura dos alimentos correta é de morna, é de quente para morna. Temperatura gelada, ela é extremamente nociva para o baço. Nós, durante toda a nossa vida, não deveríamos consumir alimentos nem bebidas geladas, ok? Por quê? Porque o nosso organismo, o estômago e o baço, ele tem uma temperatura constante. Eles são quentes. E quando nós ingerimos uma bebida gelada, ele faz uma força tremenda para deixar a bebida ou a comida gelada, um sorvete que seja, em temperatura ambiente. Então ele trabalha muito para fazer a temperatura ficar ambiente, para transformar nessa sopa morna e conseguir processar esse alimento. Senão ele não consegue. Gelado ele não consegue, ele tem que transformar, deixar na temperatura ambiente. Então o ideal seria nunca consumir alimentos e bebidas geladas, ok? Verduras, legumes e tudo que for de alimento deveriam ser cozidos, pelo menos dar uma cozida rápida
para serem ingeridos, ok? Mesmo a verdura, principalmente à noite, quando nós ingerimos verduras, como você vai comer um prato de verdura para não engordar, principalmente à noite. Isso não é correto. Você tem que dar uma esquentada nessa sua salada, nos seus legumes, né? Fazer um refogado para ingeri-los, para facilitar a sua digestão, ok? Um outro processo importante e que deixa a energia do baço em baixa, que deixa em deficiência a energia do baço, é a questão mental em quem você se encontra. Pois é, a questão mental ela é importantíssima, não só para o baço, para outros órgãos, também para o rim, também, que eu vou falar daqui a pouco. A questão mental é muito importante. É muito importante que você tenha horários para os seus afazeres. Uma mente muito preocupada, com excesso de pensamentos, com até uma mente obsessiva, em que passa boa parte do tempo no trabalho, forçando muito o centro intelectual, trabalhando muito intelectualmente, né, que não arruma momentos de lazer, de exercícios, né, e não faz o que se gosta, evidentemente você vai lesionar o seu baço também, ok? É muito importante você arrumar tempo para cada coisa na sua vida. Então a sua condição mental ela é muito importante, não só na deficiência da energia do baço, mas de todos os órgãos, né? Na medicina chinesa se fala muito disso, da questão mental. Cada sentimento está relacionado a um órgão, a deficiência ou excesso em algum órgão. E a deficiência do baço é preocupação. Uma mente muito preocupada, com pensamentos obsessivos, recorrentes sobre uma mesma coisa, denota aí uma deficiência do baço. E, por incrível que pareça, essa deficiência, essa questão mental, ela consegue pedir, né, vamos dizer assim, a grosso modo, ela que pede, que implora para que você tenha esse tipo de alimentação. E o tipo de alimentação que você tem também é para alimentar essa questão mental. Então é uma via de mão dupla, né? Então quando você faz um tratamento, se a gente falar um tratamento pela medicina chinesa, você tem que atacar dos dois lados. Você tem que fazer a dieta alimentar correta, né? E também ter a atitude mental correta, né? Existem alguns exercícios que posteriormente eu até vou passar aqui para você, que é o exercício do Qigong, que é o cultivo de energia na medicina chinesa. São exercícios poderosos que você pode fazer você deve fazer inclusive todos os dias, para cultivar a sua energia, para ajustar a sua energia, ok? Então temos essa questão da alimentação, a questão mental, né? Tem também a questão dos horários. É muito importante que você tenha o horário correto para se alimentar. O café da manhã tem que ser um café nutritivo, tem que ser a refeição mais nutritiva e a melhor refeição do dia, ok? O almoço deve ser uma boa refeição também, e daí para frente, no resto do dia, você tem que ir diminuindo, né? Mesmo porque o seu organismo e o seu baço, o seu estômago vão trabalhar em marcha reduzida, porque nós vamos entrando na fase yin do dia. Conforme a noite vai chegando, vai caindo a noite, a gente vai indo para o yin. O yang é movimento, o yin é repouso, ok? Ou seja, o jantar ele deve ser leve, não deve ter coisas geladas e nada daquilo que a gente conversou. Gorduras, carboidratos, principalmente com glúten, e o horário de dormir é importante também. Existe um relógio biológico na medicina chinesa que existe um horário para cada coisa.
e o horário correto de se dormir, né, um horário para cada órgão também, e o horário correto de se dormir é antes das 11 da noite, e se ter aí uma noite de 7 a 8 horas diárias, é muito importante isso também, ok? Então tá, a gente falou da alimentação, a gente falou da questão mental, a gente falou dos horários que você deve manter em sua vida, ou seja, é uma disciplina, né? A gente não ganhou peso da noite para o dia e também a gente não tem que perder peso da noite para o dia, mas também são orientações que lhe manterá muito mais saudável, uma perda de peso com saúde e mantendo também, né, essa sua condição, né, em que você vai ficar quando você começar a perder peso e chegar no peso que você quer. Então é muito importante seguir uma disciplina. Indo para outro assunto do programa, que é o rejuvenescimento saudável, a gente vai conversar agora sobre um outro órgão que influencia na questão do rejuvenescimento, e não só do rejuvenescimento, mas do envelhecimento precoce, né? As pessoas, a gente vê que algumas pessoas envelhecem muito mais que outras, né? E a gente tem conhecimento até que no Oriente, existe uma ilha do Oriente, do Japão, que é Okinawa, que existe o maior número de centenários do mundo, mais pessoas com mais de 100 anos e vivendo muito bem. Ou seja, é possível nós termos uma saúde ótima vivendo até essa idade. O ser humano, na verdade, se ele seguir aí a cartilha, né, as orientações dos orientais principalmente, tal, você consegue passar dos 100 anos tranquilo e bem, se sentindo bem, ok? Sem ter doenças. Então, quando a gente fala de rejuvenescimento, principalmente devemos falar sobre o não envelhecimento, né? As pessoas falam muito sobre rejuvenescimento, eu quero ficar mais jovem, eu quero retroceder. Mas na verdade a gente não deve retroceder, a gente deve cultivar a nossa energia. Porque quando a gente chegar lá na frente, daqui 50 anos, você vai perceber a diferença, ok? Então, um órgão responsável pelo cultivo de energia em nosso corpo são nossos rins, né? Nossos rins carregam a nossa essência, nossa energia essencial, aquela que nos é herdada dos pais, né? E ela é como uma poupança, ela tem toda a energia que você vai necessitar pela sua vida inteira. Ou seja, se você gastar pouco, você vai ter mais energia para chegar mais longe. Se você gastar muito, você vai ter menos energia e as doenças começam a aparecer. Outra coisa é a questão dos excessos que cometemos. Muita gente, quando a gente está numa idade, né, um pouco mais novo que eu, inclusive, você chega na puberdade, depois vai para maioridade, 20 e poucos anos, você se sente imortal. Você acha que nada pode te atingir, né? Não existe doença, não existe mal-estar que possa me atingir. Peguei gripe, daqui 3 dias eu estou bom, tranquilo. Só que nessa idade a sua energia, a energia dos seus rins, ela está em todo vapor. Sua poupança está cheia. E é nesse momento que você deve começar a poupar essa energia, a retirar pouco da energia e depositar, fazer depósito de energia, no caso dos seus rins. E como se faz um depósito de energia? Dieta, novamente vamos entrar na dieta, todas as recomendações do baço para o baço são válidas para os rins também. Toda a dieta que eu acabei de falar para vocês, todo o contexto
da deficiência do baço, ela também vale para os seus rins, ok? Com exceção de exercícios físicos muito intensos, exercícios físicos moderados, eles tonificam os rins. Exercícios físicos muito intensos, além do que você pode, ele tira a energia dos rins, né? Ele deixa os rins em deficiência. Excesso de atividade sexual também tira a energia dos rins, né? Com essas duas questões de diferença com a questão do baço, elas são extremamente nocivas para os seus rins. E as recomendações de alimentação é muito importante para você. E agora a gente vai falar um pouco sobre o sentimento do baço. Nós falamos sobre o sentimento, sobre a questão emocional ou melhor, sentimento dos rins, desculpa. Nós falamos sobre a questão emocional do baço, que o principal sentimento, a principal emoção é a preocupação. Uma pessoa muito preocupada toma muito a energia do baço. Pois é, a energia dos rins ela é tomada pelo medo. Uma pessoa que tem muito medo, principalmente medo do futuro, de coisas no futuro que possam acontecer, ela está fadada a ter deficiência de energia dos rins, né? Ela está tirando a energia dos rins. Tanto é que a gente pode ver pessoas que têm síndrome do pânico, que é um medo exacerbado. Ela precisa passar por um tratamento dos rins. Muitas vezes você vai num médico e o médico te diz que o síndrome do pânico não tem cura. É uma questão emocional, que você não vai conseguir curar, que você não vai conseguir sair dessa condição. Então você vai tomar remédio a vida inteira. E na medicina chinesa se enxerga um pouco diferente. É uma deficiência dos seus rins, você tem que tonificar os seus rins para fortalecer a sua confiança. Entendeu? E os rins, ele também é responsável pela nossa força de vontade, a nossa vivacidade. Ou seja, se você quer ter uma vida com vitalidade, com longevidade, se sentindo bem, com bem-estar, a fonte da juventude está nos seus rins. Você tem que cuidar da energia dos seus rins, ok? Esse programa, eu continuarei nesse programa passando alguns exercícios para você, que são os exercícios do Qigong, que são o cultivo de energia. Então esses exercícios eles são indicados para qualquer condição em desequilíbrio, né? São exercícios para serem praticados todos os dias. Alguns o chamam de meditação em movimento, então ele vai fazer bem para todo e qualquer desequilíbrio, ok? E serão passados nos próximos vídeos. A questão do baço e dos rins, em princípio, você deve seguir as orientações, inclusive as orientações que vão ser passadas aqui durante o programa, na nutrição, no coaching, na aromaterapia e nos florais e na linguagem do corpo. É muito importante que você siga cada uma dessas disciplinas, né, para se ter um resultado completo, ok? É muito bom saber que você está nesse caminho. Eu agradeço muito por você estar aí do outro lado, e é muito bom saber também que você decidiu passar por uma transformação mesmo em todos os sentidos, ok? Te espero no próximo vídeo. Grande abraço.